noite, amados. Mais uma vez, graça, paz e prosperidade. Abra sua Bíblia, dito isto, em Gênesis, capítulo 18, a partir do verso 16. Quanto aqueles homens se levantaram dali, olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar. O Senhor disse: será que eu devo esconder de Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra? Porque eu escolhi para que ordene aos seus filhos e sua casa depois dele, a fim de guardarem o caminho do Senhor e pratiquem justiça e juízo, para que o Senhor faça ver sobre Abraão o que lhe prometeu. Então o Senhor disse: o clamor contra Sodoma e Gomorra tem aumentado, e seu pecado é gravíssimo. Descerei e verei o que de fato tem praticado, e corresponde a esse clamor que veio até mim. E se este não for o caso, eu ficarei sabendo. Assim, aqueles homens partiram dali e foram para Sodoma, mas Abraão ainda permaneceu na presença do Senhor. E aproximando-se, Abraão perguntou: será que vais destruir o justo com o ímpio? Se houver por acaso 50 justos na cidade, ainda assim destruirás e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram. Longe de ti fazeres tal coisa, matar o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti, será que o juiz de toda a terra não faria justiça? Então o Senhor disse: se eu encontrar 50 justos dentro da cidade de Sodoma, pouparei a cidade toda por amor a eles. Vamos pular, por favor, para o verso 32. Finalmente Abraão disse: não se ire, Senhor, se lhe falo somente mais uma vez, e se por acaso houver ali apenas 10? O Senhor respondeu: não a destruirei por amor aos 10. Quando acabou de falar com Abraão, o Senhor se retirou, e Abraão voltou para onde estava antes. Vamos orar? Pai bendito, a tua palavra é maravilhosa, ela é viva, eficaz, e nós amamos, Senhor, a tua palavra. Fala conosco nessa hora, orienta nossas vidas, nos coloca diante de ti para que possamos ouvir, aprender e praticar aquilo que o Senhor tem para nós. Obrigado mais uma vez por essa oportunidade, por estar aqui. Fala conosco no nome de Jesus. Amém. Abraão foi tido como amigo de Deus. Daniel, homem muito amado. Davi, segundo o coração de Deus. E nós temos homens que ganharam, assim, alcunhas, apelidos carinhosos com relação a Deus. Pessoas que Deus amou e que demonstrou não vou dizer simpatia, nem predileção, mas pessoas que Deus demonstrou para as outras que Ele gostava ou amava muito a estas pessoas. Ah, mas isso foi na lei, porque na graça não. João era chamado de discípulo amado na graça. Porque a questão não é se Deus gosta mais de um ou de outro. Se Deus tem mais apreço por você do que por outro, ou por mim mais do que você, não existe isso. A verdade é que Deus, ele é recíproco. E muito mais do que recíproco. Ele é graça, ele é amor, ele é justiça, ele é bondade, ele é vingança, porque ele também é o Deus que vinga o seu povo. Mas ele é um Deus de reciprocidade. O que é isso? Nós cristãos não entendemos porque achamos que Deus tem que nos ouvir. Ouvir, Ele ouve. Mas não só ficamos satisfeitos em Deus nos ouvir, nós achamos que Deus tem que nos atender. E aí que está o problema. Deus não atende tudo. Você pode repetir comigo? Deus ouve tudo, mas não atende tudo. O que Tiago diz? Não tem? Porque não pede. E quando pede mal. O que ele está dizendo assim? Você não pode ser atendido. Porque para você ser atendido por Deus, você tem que entender o que Deus quer com você. Não é o que você quer com Deus que cabe, é o que Deus quer com você. O que você pede interessa a Deus quando Ele entende que o que você está pedindo é bom, perfeito e agradável perante Ele. Mas a maioria de nós pede coisas que não agradam a Deus. Nos agradam. Me agrada trocar de carro, me agrada comprar uma casa melhor, me agrada passear, me agrada, tá, mas entenda, Deus quando vê o que você pede, Ele se pergunta, o que isso vai fazer na vida do Maurício? Um carro novo agora vai provocar o que na vida dele? Vai provocar ele não vir mais à igreja, porque agora ele vai subir a Serra de Petrópolis. Ele vai passear, ele vai para a praia.
Ele vai ir para São Paulo, porque está com um carrão novo, bom. Então agora, ele disse que não vinha muito à igreja porque não tinha carro. Agora ele tem carro, ele não vai vir, porque o carro é bom demais agora. Entenda, não é que Deus tem que te manter na miséria para te manter na coleira. Isso não é Deus, isso é o Satanás. Deus não faz isso. Deus não mantém ninguém na coleira, Deus nos mantém na graça. Só que entenda, quando Deus vê que o que você acha que é bom vai prejudicar o seu relacionamento com Ele, Ele não dá. É o caráter dele. Ele não te dá não porque Ele não quer, não porque você não merece, mas porque Ele sabe que entre ter a tua alma no céu e ter o que você deseja, Ele prefere a tua alma no céu. Ele prefere você salvo. Ele prefere você andando a pé, de carro velho, mas salvo. Isso não é teologia da miséria não, em nome de Jesus, irmãos, porque aqueles que alcançam intimidade com Deus têm uma vida boa, perfeita e agradável. Porque não é sobre o que Deus pode dar. O que Deus não pode nos dar? Minha prata, meu é o ouro, diz o Senhor. Para Deus não há impossíveis. O que Deus não pode, Ele pode dar tudo. Agora, o que Ele quer dar? Entre o que Deus não pode ou pode, o que Deus quer e não vai dar, há uma diferença. E nós cristãos ficamos aborrecidos com Deus, porque achamos que Deus tem que nos dar alguma coisa, porque eu não falto culto, eu sou servo fiel, eu dou aula na escola bíblica, eu sou dizimista, eu oro, eu acordo 4 horas da manhã para fazer preces, eu ajudo pessoas com bolsa de compra, mas isso não é o pré-requisito para Deus te atender. O que você faz, sinceramente, aquilo que você faz para construir sua vida é um benefício e um problema seu. Não tem a ver com Deus. O que tem a ver com Deus é quando você quer entender o que Ele quer com você. E nem sempre o que Deus quer comigo é o que eu quero comigo. Olha que legal. Às vezes o que Deus quer é o estilo Jonas, sabe? Eu não quero Nínive. Estilo Moisés, eu não vou para o Egito. Sabe essa coisa de eu não vou, eu não quero, não tem nada a ver comigo, não é minha cara, olha bem, não é meu perfil. Deus, não quero saber do teu perfil, da tua cara. É minha boa vontade, perfeita vontade, agradável vontade. E aí nós capengamos com Deus nessa hora. Porque queremos medir força com quem é todo o poder. A gente não consegue medir força nem com o diabo, gente. Aqui é medir força com Deus. Olha que interessante, o crente não tem autoridade para medir força com o diabo. Aí ele acha que pode medir força com Deus. Tem que ser desse jeito, Senhor. Porque a fulana ganhou assim, porque o fulano fez assim, porque o Beltrano fez assim. E aí passa anos e anos, você olha para a vida da pessoa e você diz assim, por que fulano não decola? Por que fulano não evolui? Por que fulano trabalha tanto, é tão trabalhador, é estudioso, a pessoa faz tanta coisa, mas por que não cresce? Não cresce não é por falta de esforço. É por falta de concordância. Tem gente que é esforçada, mas é discordante com Deus. Tem gente que trabalha muito, faz tudo certinho, não erra. Aspas, tá? Não erra, gente. Mas não falha. Mas ela discorda com Deus todo dia. Acorda já discordando com Deus. Poderão andar dois juntos? Como é que você quer andar com Deus se você não concorda com o que Ele quer para você? E na maioria das vezes, por causa de nós, o que Deus quer nos desagrada. Mas é por causa de nós, não por causa dele. 90% dos crentes ainda não se converteram. É isso, pastor? Câmbio. Você sabe o que é câmbio em inglês? É uma palavra muito mais poderosa, mais profunda do que converter. Porque converter para nós se tornou coisa de, ou é converter gás de carro, ou converter, né? Converter para crente. E a palavra conversão significa trocar de natureza totalmente. O carro sai da indústria naturalmente conduzida por combustível líquido. E nós convertemos ele para combustível gasoso. Isso é uma conversão. Ele não sai de fábrica assim. Foi convertido. Você entende? A gente pega 10 euros, 100 dólares, vai na casa de câmbio e faz um câmbio. O que é o câmbio? Eu dou o dólar e ele me dá, dentro do valor de troca das moedas, o valor em real. Eu troquei uma moeda por outra. Isso é câmbio. Isso é conversão. E se eu perguntar, será que nós estamos totalmente convertidos? E por que não? Por justamente não entender o que Deus quer. Deus encontra com Abraão. Olha que interessante.
E aí Deus vem visitar Abraão. Mas sabe quando Deus começa a visitar Abraão? Rapaz, foram 25 anos até Isaac. Depois, quando Isaac poderia estar entre 15 e 17, e há estudiosos que dizem até 20 anos, quando ele sobe o Moriá, aparece o anjo do Senhor. O anjo do Senhor pela segunda vez. Até então, Deus só falava com Abraão. A partir de um momento, Deus começou a aparecer para Abraão. Quando? Quando Ló foi embora. Tem Ló na tua vida. Enquanto Ló não sair da tua casa, da tua parentela, de perto de você, Deus só vai falar com você. Ele não vai aparecer para você. Ele não vai tomar café com você. Ele não vai almoçar com você. Ele não vai na tenda. E o milagre de Sara não acontece. Sabe por quê? Porque Ló ocupa o espaço no coração de Abraão, que era para ser justamente de Isaac. Porque é sangue do sangue. É filho do irmão. E querendo ou não, nós somos consciência, pré-consciência e inconsciência. Você acha que tem controle. Não, você tem 10 a 15% de controle da sua consciência. 85%, 90% é inconsciente. E nós mantemos, sabe, coisas sabotadoras em nossas vidas. Nós nos sabotamos com Deus. E a gente põe culpa em quem? No diabo. O diabo tem se levantado. O diabo tem feito coisas. Olha que armadilha Satanás fez comigo. Para. Não tem diabo, é você. Não tem demônio. É o seu modo de viver, é a sua mentalidade. É a forma como você pensa, a forma como você vê mundo. É a sua dívida emocional com pai, com mãe, sobrinho, irmão, filho, cunhado, sogro, sogra, amigo de longa data. Aí foi criada comigo. E aí vai para o céu contigo? Casou contigo? Deus começa a aparecer visivelmente para Abraão quando Ló vai embora. Porque tem coisas na nossa vida, não estou falando de pessoas, pode ser qualquer outra coisa. Tem pessoas na nossa vida que impedem, tem coisas na nossa vida que impedem a vinda de Deus para nos visitar. Tem coisas na nossa vida que Deus diz, não vou lá, porque tem algo ali que me impede de estar lá. Nós suportamos, nós toleramos coisas que Deus não suporta e Deus não tolera. Nós aceitamos coisas que Deus não aceita. Nós concordamos com coisas que Deus não concorda. E temos medo de confrontar isso. Ai, se eu fizer isso, fulano vai ficar magoado. Eu prefiro meu filho, minha filha, minha esposa, minha mãe, minhas irmãs, seja lá, vocês magoados do que Deus. Eu magoo a Deus, eu vou contra Deus, eu me coloco frontalmente contra Deus para não magoar minha filha. Para não magoar meu filho, para não magoar meu líder, nunca serão. Eu vou magoar. Pode esperar que eu vou magoar vocês. Se estiver entre vocês e Deus, eu vou magoar vocês. Eu não vou magoar Deus. Porque naturalmente nós já fazemos isso todo dia. Aí chega na hora da escolha consciente, eu continuo confrontando Deus. Deus me perdoa porque Ele sabe que é inconsciente, não faço de propósito. Mas na hora que Ele diz assim, agora vem cá, o que você vai escolher? Josué entendeu isso, e o discurso de Josué é lindo. Josué tinha menos poder que Moisés, errou muitas coisas com Moisés, mas acertou no final como Moisés não acertou. Não sei quanto a vocês, mas Deus nos deu essa terra que nós estamos aqui hoje. Lembre-se disso, eu estou indo embora porque eu já estou idoso, mas eu saí do Egito com seus pais e com muitos de vocês. Porém, entenda uma coisa, quando Deus estabelecer vocês nessa terra que manda leite e mel, vocês terão que lutar por cada, nos juízes vocês vão ver isso, 15 juízes, vocês terão que lutar por cada palmo de terra, mas quando Deus der a vocês o domínio, lembre-se de uma coisa, não vire as costas para o Senhor. Eu não posso falar pelas outras tribos, ele era da tribo,
O Josué não era da tribo sacerdotal, ele diz assim: olha, nem pela minha tribo eu vou falar, mas vou falar pela minha casa. E quando ele fala casa, ele falou todo o conglomerado familiar, assim: não sei quanto a vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O texto hebraico é: eu e a minha casa continuaremos servindo ao Senhor. O que ele quis dizer? Deus pode nos dar Canaã, que eu não vou deixar de servi-lo. E quantas vezes Israel, o texto dos profetas, o texto de Juízes, o texto de Samuel diz: Israel virou as costas para o Senhor, Israel abandonou o Senhor, Israel foi adorar os Balaíns, Israel foi a voz dos cananeus. Israel, quantas vezes? Ah, pastor, eu não faço isso não. Não? Quando você vai para um casamento domingo? Ai, pastor, isso é religiosidade. Pacto não se quebra. Pacto não se quebra. Ok? Poxa, pastor, só porque um culto à noite eu fui pacto. Você fez um pacto comigo? Não, com Deus. Para ir aonde? Ah, num casamento do meu parente. Casamento uma vez só. Será? Depende, né? De quem, né? Se o irmão tiver espírito de Fábio Júnior e Gretchen, serão inúmeros casamentos. Preste atenção. Não é sobre o casamento. Não é sobre a festa. É sobre o seu caráter com Deus. É sobre o pacto, a aliança que você tem com Deus. Não é sobre não faltar, estar, não estar. É sobre ter a visão do que Deus tem para você. No dia que Eva não entendeu o que Deus falou, ela caiu. Satanás conseguiu enrolá-la. Foi assim que Deus disse. Tentou com Jesus, mas com Jesus não deu certo. Está escrito. Aí ele malandramente: está escrito também. Tu está querendo usar a palavra do meu pai contra mim? Tá bom, vamos lá. O que você quer dizer aí? Que se você se atirar ao pináculo, Salmo 91, verso 10, nenhum mal te sucederá. Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Tudo isso te darei, se prostrares me adorares, todos os reinos são meus. Seus? Está escrito: ao Senhor Adonai, ao Senhor Yahvé, ao Senhor não prestarás culto a qualquer outro ser, não te encurvarás a qualquer outro ser, somente ao Senhor adorarás, somente a Ele prestarás culto. Você entende que isso é uma radicalidade necessária? E estava dentro de Jesus. Ninguém estava ali para falar: bravo Jesus. Ninguém estava ali para bater palma, ninguém estava ali para, dimensionar a missão de Jesus. Aquilo estava dentro dele, era o caráter dele, era a missão dele. E nós estamos perdendo, e a mensagem é sobre isso, a missão do caráter ou o caráter da missão. Nós estamos perdendo o caráter da missão, e esses que estão perdendo o caráter da missão perderão a chamada, se é que vocês me entendem. Vocês não estão entendendo, gente. Trombetas já estão tocando. Não a trombeta do Apocalipse, não é essa trombeta. As trombetas já estão tocando. O que mais queremos ouvir? Vocês souberam essa semana que passou que a IA saiu de um cerco sem internet, foi parar numa outra empresa, roubou tecnologia de outra empresa? Vocês souberam disso? Em 2020 eu falei sobre isso. Ela vai se tornar uma consciência artificial. Nós precisamos entender o que Deus está propondo para nós. Nós precisamos compreender o que Deus está falando comigo e com você nesses dias. E não é mais sobre igreja batista, igreja presbiteriana, igreja metodista, Assembleia de Deus, quadrangular. Não é mais sobre isso. Pastor, eu estou com medo dessa violência. Está com o quê? Eu falei com o Senhor essa semana: Senhor, que horrível. Está difícil viver no Rio, está insalubre o Rio de Janeiro.
Porque quando não é bandido, é o vento. Que vento, hein, irmãos? É vento, né, irmãos? É vento. Falei, Satanás está furioso. Tem gente que estava em Nova Iguaçu até ontem, às 4 da tarde, sem luz, Belfor Roxo, alguns lugares, já aqui perto, muita gente sem luz. Mas o problema não é o vento, o Rio de Janeiro está falido. Se der uma chuva, inunda. Se der vento, não tem luz. Se tem bandido, passeia na Avenida Brasil com bicudo para cima e para baixo, não tem polícia. Se enferma, não tem médico. Se chama SAMU, não vem, mas não te dá o atendimento correto. O Estado está falido. Você pega a lista dos nossos governadores, quer falar mal de polícia, quer falar mal do médico, quer falar, mas olha os governantes que nós tivemos. Aí você tem que ver garotinho no podcast pedindo voto. Ô, irmão, é muita cara de pau. Candidato Pinóquio. Nós estamos mal, irmãos. Aí tu vê um garotinho de um lado e do outro lado você vê quem? Tá ruim, irmão. Tá insalubre. O Malandrex é candidato, dá Chapeuzinho Panamá Branco, afilhado do Pila. Eu não posso falar tudo, irmão, você sabe que está na internet, né? O afilhado, ele e o Lulu, os dois, Chapeuzinho Panamá. Eu falei, rapaz, esse manequim não é de vocês. Mas é o pacto deles, você quer o quê? Eles vão se vestir conforme... Gente, é terror isso. Essas pessoas querem e possivelmente irão nos governar. E aí eu falei, Senhor, que é isso? Eu disse, filho, eu estou permitindo. Já falei para você, você está me perguntando aí de teimoso. Eu estou permitindo. E não fique chateado nem frustrado. Vai governar. Eu falei, Senhor, vai, meu filho. Vai, sabe por quê? Eu quero apertar vocês. Eu quero espremer vocês para tirar o melhor azeite dessas azeitonas, para tirar o melhor mosto dessa uva. A minha igreja no Rio de Janeiro só vai realmente se avivar quando houver o bafo do dragão no couro dela. Porque as últimas décadas se venderam, se calaram, se acovardaram, entraram em politicagem. Não é em política. Política é uma coisa, politicagem é outra. Entrou em politicagem. Deu o púlpito sagrado para pessoas que não mereciam nem entrar na igreja. Quem dirá subir a um púlpito? Quem dirá vir ao altar? Venderam suas almas por cargos na Alerj, por cargos em Brasília, por cargos nas câmaras de vereadores. Venderam suas almas. Vocês querem o que agora? Vocês querem bênçãos? A maioria dos seus políticos estão envolvidos com milícias, com comando, com terceiro comando e com tudo. Ah, porque a polícia é corrupta. Pô, mas peraí, não começa com a polícia. Começa com o vereador, com o deputado, com o secretário, com o governador, com o presidente, com o ministro da Justiça, com o ministro de STF. Nós somos um povo que está vendo Alexandre de Moraes envolvido. Não é suspeita. A esposa recebeu 129 milhões. Eu não estou inventando mentira, está nos jornais. Dias Toffoli está envolvido com documentação do seu resort. O filho do Lula tentado, Deus é muito bom. O Alexandre de Moraes, esse endemoniado, ele ganharia do de Gadara. O endemoniado de Gadareno, o endemoniado de Brasília. O endemoniado de Brasília, sabe o que ele fez? Tomou a investigação natural do filho do Lula, do STF, falou, não, temos que fazer sorteio. Estava na mão de André Mendonça.
Ele foi lá e tomou. Vamos mandar para o sorteio. Mas Deus é fiel. Quando botou na máquina para sortear, quem a máquina sorteou? André Mendonça. Voltou para a mão dele. E vai investigar a Lulinha. Porque a Lulinha recebe mesadinha de 300 mil reais por mês. E está na Espanha. Careca do INSS. Vorcaro. Rachadinhas. Falei, Senhor, está ruim, Senhor. O seu filho vai piorar. Eu preciso, filho. Vocês incharam. Vocês incharam. Sabe o que vocês dizem no coração de vocês? Sou rica, abastada, não preciso de nada. E você sabe que eu respondo, né? Miserável, pobre, cega, nu. Vai se vestir, vai se limpar, vai pingar um colírio nesse olho cego, vai se arrepender. A gente está pedindo juízo para político, juízo para ministro, juízo para presidente, juízo para governador, juízo para deputado, juízo para senador. Pedro escreve a sua carta e diz: não vos enganeis, pois a justiça de Deus, o juízo de Deus, começa com quem? Com a sua casa, com a igreja. Então o cajado vai cantar aqui dentro primeiro. Sabe por quê? Nós somos nação santa, raça eleita, povo de propriedade exclusiva, sacerdócio real. Era para nós estarmos, levantando, nosso dedo, dizendo assim, diz o Senhor, porque profetas levantam dedos para reis, mas nós temos medo de botar a mão para trás. E quando alguém fala, esse cara é doido, ele é maluco, está arrumando ideia, não pode falar assim, eu posso falar e vou denunciar. Verdadeiros profetas não têm medo nem de cadeia, nem de prisão, nem de perseguição e nem de morte. E eu não denuncio só político não, pastor também, cantor também. Mas só que nós estamos numa era de uma geração acovardada. Mexe com isso não. Fala disso não. Não entra nessa não. Irmãos, eu estou com 56 anos, meus netos têm 3, 5, 11, 12. Meus filhos são novos. Se eu me calar, eles pagam. Você está se calando, mas teu filho vai pagar. Tua filha vai pagar. Teu neto vai pagar. Tuas crianças vão pagar, teus adolescentes vão pagar, porque a gente está calado. A gente está pensando em nós. Só que nós não vamos viver para sempre. E os prejuízos da vida deles vêm daqui a 10, 15, 20 anos, quando eles forem adultos. E aí você tem que entender o que é a justiça de Deus. Abraão, olha, se tivesse 50 justos, por amor desses 50, meu filho, eu não destruo, mas não tem. Por amor de 40, não, 30, 20, o leilão, já viu, o leilão é para cima, né? Abraão fez leilão para baixo. 30, 20, contagem regressiva. Senhor, tem gente pra caramba ali. 10. Eu penso em Abraão fazendo igual o Kiko. 10. Será que se 10, Deus olha para ele e Jesus, não, nem 10, meu filho. Só tem Ló e a família dele, olha lá. 4 pessoas. Ló, a esposa e 2 filhos. 4. Você errou. Nem metade. Nem metade de 10 tem ali. Mas vamos pensar uma coisa. Onde você está? Com Abraão ou com Ló? A escolha de Ló pareceu importante, hein? Cidade boa, comércio bom. Eu brinco e trago para os dias de hoje, né? Configurando para os dias, como se fosse um paralelismo, né? Shopping, metrô, né? Ônibus para todos os lugares. Saída para a Avenida Brasil, para Dutra. Ele estava na Vila da Penha, olha.
Irajá, Vista Alegre, Dutra, Avenida Brasil, Sobe Serra, aí, Washington Luiz, está tudo aqui em volta, irmão. Você pensar, a gente está num lugar privilegiado, não é isso? Por isso que as empresas comerciais de transporte vêm tudo para cá. Dutra, Washington Luiz, vai para Minas, vai para São Paulo, vai para o centro, né? Zona Oeste, zona... O Ló falou, peraí, tia, aqui é roça, vou ficar aqui nesse mato com você, não. Deixa eu sair daqui. Tá bom, meu filho, para onde você escolher? Ele foi escolhendo cada vez mais Sodoma, cada vez mais Sodoma. E Abraão? Olha que interessante. Abraão preferiu ficar com 3 pessoas que não eram o seu sangue, do que ficar com um que era o seu sangue. Ló era seu sangue. Manre, Anne, Escol não era seu sangue. Mas a palavra de Deus diz que há amigos que são mais chegados que irmãos. E Ló era insatisfeito. Manre, Aner e Escol, 3 irmãos que transformaram Abraão no seu irmão. Chamaram, fizeram pacto de irmão com Abraão. Abraão passou a ser o irmão mais velho deles. Tudo aqui é teu. Onde você quiser ficar é teu. Onde você colocar suas ovelhas é teu. O que você fizer aqui está feito, Abraão. O de sangue diz que o lugar está pequeno para nós 2. Os que não são de sangue, faça o que quiser, onde quiser, com quem você quiser. Tudo aqui é seu. O que é nosso é teu. Saiu um, entrou quantos? Cuidado, que você não quer abrir mão, está impedindo de chegar mais coisas na tua vida. Não chega mais porque você não quer abrir mão de uma. Abre, deixa sair. Deixa sair. Para que venha mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, mais 8, mais 10. E melhores do que o que foi. Porque Manre, Aner e Escol eram muito melhores. Porque Ló precisou do tio e de quem? Quando ele foi sequestrado com a esposa e as filhas? Manre, Aner e Escol. Os que não são parentes, presta atenção. O que está vendo, Abraão? Estamos vendo aqui um tumulto aqui. Você está pegando seus 400... Meu sobrinho, rapaz, está uma guerra lá de 4 reis contra 5. Eu preciso descer lá para resgatar meu sobrinho. Teu sobrinho? O Ló? Peraí. Chama todos os nossos moços. Pega a espada, pega escudo, pega a foice, pega tudo, traz os cavalos. O que aconteceu? Guerra. Não, mas a guerra não é de vocês, é minha. Não, Abraão. Nós temos uma aliança. A tua guerra é minha guerra. Se te incomoda, me incomoda. Se mexe contigo, mexe com a gente, não é, meus irmãos? Chama todos os nossos, vamos guerrear com você. E desceu Abraão com os 400 valentes, mas Manre, Aner, Escol e todo um exército. E com esse exército Abraão venceu 5 reis e resgatou Ló e a sua família. O que 4 reis não conseguiram, Abraão com Manre, Aner e Escol conseguiram. Porque a aliança que vem de Deus faz você triunfar. E às vezes uma aliança que você está insistindo te afunda igual âncora. Está entendendo isso não? Tem gente na tua vida que é âncora. Quando é que chegou Isaac? Quando é que chega Manre e Aner e Escol? Como é que é o fim de Ló? Tendo filho com as filhas, embebedado, embriagado, morando em caverna. Senhor, se tiver 10, não tem. E o texto é interessante assim. E o Senhor saiu. Olha aqui. E o Senhor saiu. Foi embora. Ele acabou de falar com Abraão. Retirou-se dele, elevando-se. Sabe o que significa isso? Acabou o assunto, Abraão.
Acabou. O que eu tenho que fazer com aquele lugar, eu vou fazer. Eu vou destruir aquele lugar. Porque o pecado dele subiu até os céus. Os pecados do Rio de Janeiro com Madonna, com Lady Gaga, com homossexualismo, com bruxaria, com satanismo, está subindo a narina de Deus e está fedendo a esgoto. Essa cidade fede a esgoto. O Rio de Janeiro fede a podridão. E o Senhor disse: eu não estou mais aguentando o cheiro dessa cidade. Eles não estão entendendo. Eu falei para o Senhor: estou irado. Sei que a ilha é tua, não é minha. Mas eu estou irado com os crentes, Pai. Eu estou irritado com crentes. Eu só puder não ver crente durante uns meses. Eu quero ver o macumbeiro, eu quero ver o católico, eu quero ver o espírita, eu quero ver o budista. Sabe por que com eles eu vou conversar, eu vou pregar, eu vou tentar dissuadir, eu vou tentar converter. Mas crente é bicho burro. Ele é burro, é teimoso, é arrogante, porque o Espírito Santo fala com ele. Ele não ouve. Eu faço o que eu quero. Pastor não manda em mim. Pai não manda em mim, marido não manda em mim, esposa não manda em mim, ninguém manda em mim. Satanás está te mandando, você não está vendo? Ninguém manda em mim. Que ninguém manda em você, rapaz? Estão te manipulando igual marionete. Pelo amor do céu. Não está vendo o buraco que a gente está se enfiando? As pessoas elas não assumiram. Estamos num buraco humano e espiritual. Não há lugar seguro. Eu não estou falando de bandido. Estou falando de mundo espiritual. O mundo invisível que vocês, a maioria de vocês não veem. Eu não estou falando que vê. O bandido a gente vê. Está vendo ali, está vendo, a gente se esconde, vai para debaixo do carro, tenta fugir da bala perdida. A gente faz. Agora, e o que você não vê que está do teu lado? E o demônio que entra e sai da tua casa, você nem percebe. E os demônios que andam com você no trabalho através de colega. A tua prima, a tua cunhada vem com 6 demônios e você não vê. As entidades estão ali do lado delas e você, ai. E a gente acha que está tudo certo. A gente acha que está tudo legal. Está tudo ok. Não está tudo ok, não está tudo certo, não está tudo legal. Satanás está bagunçando as pessoas, as famílias. Satanás está bagunçando a estrutura familiar de todo mundo. A gente está fingindo que não está vendo. Satanás está estragando a espiritualidade dos poucos que ainda querem a presença de Deus. Satanás está sugando vontade, está sugando ímpeto daqueles, porque eles estão cansados assim. Amém, Senhor. Eles querem, mas já não estão conseguindo, as forças estão indo embora. Entendam isso. Tem pastores que estão morrendo nos púlpitos e a culpa é dos crentes. Porque quando seus pastores que estão morrendo falam, não dão crédito. Mas quando vem André Valadão, quando vem David Leonardo, quando vem essas pragas de podcast, cadê o Anderson Silva, que muita gente idolatrava? Até eu tive brigas aqui por causa de Anderson Silva, um herege, um afastado, que agora defende Maria, defende a Igreja Católica. Nada contra os católicos, pelo amor de Deus, eu respeito muito a eles. Daqui a pouco ele vai defender a macumba, o espiritismo kardecista. Pode esperar. Mas eu tive gente aqui que falou, não, mas o Anderson Silva. Eu falei, rapaz, seu pastor sou eu. E a pessoa que discutiu comigo nem está mais na igreja, está perdida aí no mundo.
atrás de Marco Feliciano, vai. Bando de trouxa. Vai atrás de David Leonardo, vai. Olha onde é que eles estão, olha a vida deles. Os caras fazem procedimento estético todo dia, alisa cabelo toda hora, afina a sobrancelha toda. Que varão é esse? É uma vareta. Não é varão nem aqui nem lá longe, é vareta. Cada hora o rosto do cara é sabor varão. Não tem nem sabor varão. Cadê os seguidores? Cadê os congressos das mulheres poderosas que lotou Maracanã? Vocês estão brincando com Deus. Vocês não sabem que é um céu cheio de anjos. Não queira ver anjo com espada na mão, não é brincadeira. Musiquinha lúdica de J. Neto, não brinca com isso. Que a hora que eles vêm com espada na mão, é para guerrear. E roda todo mundo. Roda todo mundo. Pode ser teu filho, pode ser tua mãe, pode ser quem você ama. Eles não querem saber. Eu ouço e obedeço a ordem de Deus. O Eterno mandou chegar aqui. E pronto, eu vou fincar a espada aqui. Quem tiver aqui vai morrer. E acabou, meu irmão. A gente está brincando. Eu estou vendo crente. Também ele acha o quê? O problema é que esse pastor, ele acha mais certo que todo mundo. Desafio você a falar na minha cara. E nós dois dobramos o joelho e fazemos a mesma oração. E aí vai ser a seguinte: Senhor, se eu estou errado que eu morra aqui agora, mas se ele está errado que ele morra, vai? Aceita o desafio? Vem? Qualquer um, internet, fala na internet, vem? Vem não. Tem vida com Deus, garganta. Não tem vida com Deus, é garganta. Sou perfeito? Nunca. Erro todo dia. Falho toda hora. Tem problema? Muitos, meu irmão. Nosso Deus. Mas eu digo uma coisa para você. Eu não tenho medo de servir a Deus. Eu não tenho medo de falar o que Deus manda. Eu não tenho medo de ser quem Deus está mandando eu ser. Com todos os meus problemas, falhas, defeitos, fragilidades, com tudo que você possa ver errado em mim. Mas uma coisa você vai ver: eu não volto atrás, eu não fujo. Falei, Senhor, estou cansado de ver crente fujão. Há uns crentes que começam bem contigo, daqui a pouco metem o pé. Pessoas que dizem que vão fazer acontecer, com 6 meses de luta, eles já estão desistindo do ministério, desistindo de liderança. Eu moro longe, o carro quebrou, não sei o que, aconteceu aqui. Meu irmão, eu vim com virose para cá, todo arrebentado. Eu não sou de chorar nem de reclamar, vim para cá com febre, quebrado, coluna doendo, estourada. Pastor, você podia ficar em casa. Eu fiquei quando eu pude, o tempo que mas não deu mais. Geração frouxa, fraca, impotente, infiel. Não aprenderam a servir a Deus, não aprenderam a adorar em espírito e verdade, não aprenderam a sangrar pelo Evangelho, não evangelizam, não libertam, não adoram, não intercedem, não lêem Bíblia, não oram. O que é isso? Tem coragem de dizer que é cristão? Evangélico, porque frequenta culto? Isso aqui não nos chancela. Estar aqui hoje, terça, não nos chancela. É pertencimento, irmão. Hoje é pastor, hoje eu passei perigo. A gente passa perigo todo dia, meu irmão. Por amor de ti, passamos perigo todos os dias. Seja aqui, seja em Manguinho, seja no Complexo do Alemão, seja na Alta, seja no DIC, seja na Cinco Bocas. A gente passa perigo o dia todo. Não é porque é Copacabana, tem morre lá também, irmão. É assaltado lá também.
sofre violência ela também. Então, perigo passamos todo dia. Mas o maior perigo é o perigo espiritual. A gente se tranca nas nossas convicções, se tranca em casa e acha assim, estou seguro. Não está. Pelo contrário, você está seguro em Deus. Sua torre forte, seu abrigo seguro. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem de El Elyon, Deus Altíssimo. O meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Ele não cochila, Ele não dorme, Ele não pisca, o guarda de Israel. Não cochilará o guarda de Israel. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Não é sobre fanatismo. Deus não quer fanáticos com Ele. Deus não quer loucos com Ele. Mas é sobre conexão. Você entende? Há pessoas hoje no hospital que estão tendo mais conexão com Deus num leito de CTI do que crente que está sentado. Há pessoas hoje que estão vivendo uma faixa de miséria, talvez na rua, mas estão muito mais perto de Deus do que nós que estamos no conforto do nosso lar, na nossa cama quentinha. Porque eles têm problemas sérios. Mas sabe o que eles pensam? Nada vai me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Deixando para trás as coisas que vão ficando, seguindo para as que estão adiante de mim. Prossigo para o alvo, para a soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E a gente em casa com cama quente, com comida, com ar-condicionado, com geladeira, com micro-ondas, com tudo. Ai Deus, a vida está tão difícil, está tão dura. Eu tenho aprendido a amar Abraão de uma forma como eu nunca amei. Porque Abraão para a gente é aquele paizão, né? A gente pega aquela coisa do pai Abraão judeu, mas quando você começa a entender quem foi Abraão, o que ele deixou, o que aconteceu com ele, a espera dele, os erros, as falhas de caráter dele que teve. Quando você começa a entender quem foi Abraão, Abraão foi um homem normal, mas que Deus transformou ele em homem fenomenal. Por isso ele é o Pai. Só ele tem esse título. Até Jesus, Pai Abraão. E aí quando os fariseus chegam assim, ué, quem é você? Eu vi o Pai Abraão. Tu nem tem 30 anos. Eu estive com o pai Abraão, vocês não tiveram. Eu tive o privilégio, quando eu era anjo do Senhor, antes de vir para essa terra, eu andei com ele, ele andou comigo. Eu conheço Abraão como vocês não conhecem. E se Abraão estivesse aqui, ele ia, na verdade, bater em vocês. Se Abraão estivesse aqui, ele ia brigar com vocês. Vocês chamam Abraão de pai? Vocês não conhecem Abraão. Abraão não é pai de vocês, porque vocês não têm um caráter de Abraão. Abraão era meu amigo. A coisa é tão linda com Abraão, que sabe como é que era chamado o nome do céu do judeu? Seio de Abraão. O céu do judeu era chamado de seio. O peito de Abraão era o céu do judeu. Na parábola do Lázaro e do rico, ele disse, e quando os dois morreram, Lázaro estava junto com Abraão. Abraão se tornou céu para os seus filhos. Olha que coisa linda. Deus quer nos tornar céus para as pessoas. A nossa casa, a nossa companhia, a nossa palavra, a nossa presença tem que ser céu para as pessoas. Mas a maioria de nós tem tornado às vezes a vida das pessoas um inferno. Crente infernal, que causa inferno na vida dos parentes, que causa inferno no trabalho, que causa inferno na igreja, que causa inferno com o vizinho. Que é isso? Nós deveríamos ser os crentes que causam o céu. Lugar onde as pessoas olhassem para nós assim, eu sinto paz perto de você.
Eu sinto paz perto de você. Eu sinto emanar amor perto de você. Eu sinto arrepio quando estou perto de você. Eu sinto vontade de chorar quando estou perto de você. Eu sinto a presença de Deus, não sei explicar. É uma energia bacana. Deixa eu falar como quiser, mas você vai dizer: aqui tem o céu. Aqui tem o reino dos céus. Aqui tem um céu para você. O céu de Cristo, o céu da glória, o céu de Deus, o céu da eternidade, o céu dos anjos, como você quiser conhecer. Aqui tem um céu para você. Aqui tem um céu para você. Eu não sou o céu, com certeza, mas aqui dentro tem um reino vivo, um reino de Deus, um reino dos céus. Irmãos, eu prometi a Deus que nada, nem ninguém, vai me atrapalhar de crescer com Ele. E eu não falei isso chorando, emocionado. Falei isso com raiva. Falei: chega. Chega. Circunstâncias, pessoas, situações que me impedem de crescer com o Senhor. Chega de barbantinho amarrado ali, linhazinha de pipa amarrada aqui, sabe? Cordinha aqui, correntinha na fulana. Não, chega. Eu quero subir, eu quero crescer, eu quero expandir, eu quero buscar, eu quero ver Deus. Chega, irmãos. Se eu tiver que largar a igreja para ter mais de Deus, eu vou largar. Eu não largo a minha família. Deus não me pediu isso. Mas o resto, dinheiro, empresa, bens, pode ficar com tudo aí. Eu não quero. Eu não quero. Porque hoje eu preciso não de dinheiro. Hoje o que eu preciso não é de fama, nem sucesso, nem aparecer, nem ter minha cara na internet todo dia. Hoje eu preciso de Deus. Hoje o que eu quero é Deus. Eu tenho sede de Deus. Preciso de restauração de Deus. Preciso do perdão de Deus. Preciso do temor do Senhor. Preciso, sabe, rever meus conceitos, como diz a canção. E vou ser sincero para vocês. Eu pedi a Deus um detector de Ló. Eu não estou falando de parente, não. Qualquer um. E pedi a Deus um detector de Manri Underscore. Para decidir quem vai ficar do meu lado e quem não vai ficar mais. Às vezes queremos ajudar todo mundo e não nos ajudamos. Às vezes atendemos todo mundo e não atendemos a Deus. Às vezes carregamos peso dos outros, mas não carregamos o peso de Cristo, a cruz de Cristo. Às vezes caminhamos 100 milhas por alguém, mas não caminhamos 1 quilômetro por Deus. Está errado. Está errado. Sacrificamos até a nossa família para abençoar os outros, mas não sacrificamos nada de nós por Deus. É por isso que Abraão foi chamado amigo de Deus. Ele largou onde ele estava, preste atenção. Ele abriu mão do sobrinho que era como filho. Deus falou assim: vamos ver mesmo se tu é bom. E estava disposto a abrir mão do próprio filho, que esperou 25 anos para ter, só para agradar a Deus. Papai, eis aqui a lenha, eis aqui o cutelo, mas eu não estou vendo o sacrifício, pai. Cadê o cordeiro, pai? E a Jireh, Deus proverá. Deus proverá para si. Deus proverá para si. O sacrifício é dele, não é meu. Deus proverá para si um cordeiro. Onde você quer chegar com Deus? Quem está do teu lado? Ló
ou Manre, Aner e Escol? Para onde você quer ir? Quer ficar nos carvalhais de Manre ou quer ir para Sodoma?